Meus queridos alunos, vamos lá, vamos para mais uma aula de processo civil, falando nesta aula sobre a chamada perpetuatio jurisdictionis. Como é, professor? É exatamente isso. A chamada, traduzindo isso aqui em linguagem de gente, né? Perpetuação da jurisdição. Tá aí, ó. Perpetuatio jurisdictionis. E aí, a primeira correção que eu quero fazer é com esta denominação. Percebam que ela é técnica. Como a gente já estudou, a jurisdição é una e indivisível. Ou ela existe ou inexiste. Não tem como a jurisdição se perpetuar. O que se perpetua, uma vez determinada, é a competência, pessoal. Então, na verdade, esse assunto aqui deveria ser chamado determinação ou fixação de competência, não de jurisdição, tá? Então, apesar dessa tecnia, é conhecido esse assunto como perpetuatio jurisdictionis, fique atento, mas eu vou colocar aqui a expressão mais adequada, que é determinação. Deixa eu colocar aqui na lousa, né? Determinação da competência, tá? Como eu já lhes expliquei. Competência. Perfeito. Vamos agora para o nosso esquema. Veja, aqui, antes da gente começar o esquema, é importante você observar que para acertar todas as questões sobre esse assunto, você tem que saber uma regra, que é a maior, a exceção desta regra e a exceção dessa exceção. Como é, professor? É isso mesmo. A regra, a exceção da regra e a exceção da exceção. Beleza? Vem aqui comigo, vamos anunciar aqui no esquema regra. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Petição inicial, sendo irrelevantes quaisquer modificações posteriores no estado de fato, ou no estado de direito. Então, presta atenção aqui na regra, tá aí, printa, copia, essa é a regra da determinação da competência. Então, vamos lá. Primeira informação. Quando eu falo em determinação de competência, eu estou querendo dizer o seguinte: aquele órgão jurisdicional teve a sua competência fixada por lei para julgar aquela matéria, aquela demanda, e
vai ficar com essa competência até o final. Então, a ação, a demanda, não sai daquele órgão jurisdicional inicial, a não ser em situações excepcionais. Então, vamos lá. A regra é que a competência do órgão originário fixado pelo registro ou pela distribuição permaneça até o final do julgamento, tá? Essa é a regra. E bote na sua cabeça. Onde a ação começa, ela termina. Não interessa quantos recursos sejam interpostos, não interessa quantas instâncias sejam, obviamente, analisem aqueles recursos. Se a ação transitou em julgado, no julgamento de um recurso no STF, volta à vara inicial para lá ser determinado o cumprimento de sentença. Então, é muito importante esse momento da determinação ou fixação da competência. E quais são os institutos que determinam a competência do órgão jurisdicional para julgar esta ação até o final? É o registro ou a distribuição. Então, volte aqui comigo. Determina-se a competência, tá? Pelo registro ou pela distribuição. Quando é de quê? Da petição inicial. Quando é que é um, quando é que é outro, professor? Vamos lá. Será o registro quando na comarca, vou colocar assim, ó, quando na comarca houver um único órgão competente, houver um único órgão competente. A comarca é pequena, só tem um único juízo, então será com o registro da petição inicial. Perceba, você vai ajuizar uma demanda numa ação pequena, só tem um único órgão jurisdicional, vai àquela secretaria e apresenta a tua petição inicial. O diretor de secretaria, ou quem faz, às vezes, ele registra no sistema e te dá um número de identificador da tua demanda. Pronto, a partir daquele momento, já fixou a competência daquele órgão jurisdicional para julgar aquela ação até o final. Agora, se a comarca tiver uma pluralidade de órgãos competentes, 2 ou mais, como você não pode escolher este órgão competente, obviamente, você vai ter que sortear, vai ter que ter um sorteio. E o nome técnico processual para a palavra sorteio em processo civil é distribuição. Então, veja que a distribuição vai ocorrer quando na comarca, houver 2 ou mais juízos competentes. 2 ou mais juízos, órgãos jurisdicionais competentes. Aí vai precisar de sorteio para escolher o órgão jurisdicional. Beleza? Ótimo. Temos aí, então, a regra. E aí, veja, são irrelevantes, ou seja, não alteram essa competência inicial nenhuma modificação posterior no estado de fato ou no estado de direito. Vamos para exemplos disso aqui. Vamos dar um exemplo 1. Exemplo 1. A gente não viu, vou precisar explicar ainda, que, via de regra, a competência territorial ela é fixada pelo domicílio do réu. Mas isso só acontece para as ações de natureza pessoal ou ações reais sobre bens móveis. Vamos dar esse exemplo para você entender. Então, olhe para cá. No exemplo 1, imagine uma pessoa A que é domiciliada em Fortaleza.
e essa pessoa vai ajuizar uma ação de cobrança em face de uma pessoa B que tem domicílio em Sobral. Ora, presta atenção aqui, que se essa pessoa A, ela ajuizou ou quer ajuizar, pretende ajuizar uma ação em face de uma pessoa B que tem domicílio em Sobral e essa ação é uma ação de cobrança, portanto, ação de natureza pessoal, o foro competente é o domicílio do réu. Então, a ação tem que ser ajuizada aqui, ó, em Sobral. Sobral é um domicílio, uma comarca grande. Então, vai haver necessidade de distribuição. Houve a distribuição e foi sorteado ou sorteada a terceira vara cível de Sobral, tá? Pronto. O que é que diz a regra? No momento da distribuição, foi determinada a competência da terceira vara cível para julgar esta ação até o final. Beleza? Aí o que é que aconteceu? No curso dessa ação, o rapaz que tinha domicílio em Sobral, ele mudou-se para Tianguá, lá na Serra Grande. Então, agora o B, ó, tem domicílio em Tianguá. Pergunta, houve aqui, percebam, uma alteração, uma modificação no estado de fato da demanda. O domicílio foi alterado. Ele tinha domicílio em Sobral e passou a ter domicílio em Tianguá. Aí é que vem a questão. Ora, a regra de competência diz que é para ser ajuizada a demanda no domicílio do réu. Ele trocou o domicílio. Então, aquela ação que estava em Sobral deverá migrar para uma das varas de Tianguá? E a resposta é não. Por quê? Porque é irrelevante qualquer alteração no estado de fato da demanda. Então, vem comigo, o fato desta ação, ou melhor dizendo, o fato do réu ter se mudado para Tianguá, não altera a competência da terceira vara cível. Continua a terceira vara cível com competência para julgar esta ação. Vamos avançar para um segundo exemplo, tá? Vamos supor o seguinte, deixa eu dar aqui um segundo exemplo. Exemplo 2. Vamos supor que o nosso amigo aí, ele esteja em Tianguá, ele ser domiciliado, B, em Viçosa do Ceará, tá? Viçosa do Ceará, lá na Serra Grande. E ele queira ajuizar uma ação em face do Estado do Ceará. Do Estado do Ceará. Presta atenção agora o seguinte, houve uma mudança, como a gente vai ver, não se preocupa com isso agora, em relação ao Código Revogado nesse aspecto. Quando você ia ajuizar uma ação em face de um ente federado, você tinha que ajuizar a ação seguindo essa regra, no domicílio do réu. E o domicílio do Estado é a sua respectiva capital. Então, o rapaz tinha que sair de Viçosa para ajuizar a ação aqui em Fortaleza. Hoje não é mais assim. Nesta situação, existem foros concorrentes, onde ele vai poder escolher ajuizar a ação no domicílio dele, no domicílio do autor, ou no local onde deva ser cumprida a obrigação, ou ainda no local da situação do bem, ou na própria, nesse caso, no próprio domicílio do réu, que é a capital do respectivo estado. Mas eu quero que você note, a gente vai dar isso depois, mas que ele pode ajuizar ação no domicílio dele, ou seja, em Viçosa do Ceará. E essa deve ser a lógica, né? A pessoa não quer ter trabalho, ajuiza logo no local em que é domiciliada. Então vem comigo, porque note, uma ação em face do Estado do Ceará, ela deve ser ajuizada numa vara da Fazenda Pública.
Só que Viçosa do Ceará é uma comarca pequena. E como é uma comarca pequena, só tem um único juízo, né? E esse juízo de lá, ó, juízo único de Viçosa do Ceará, ele acumula todas as competências, inclusive da Fazenda Pública. E a gente já viu que fixa-se a competência do juízo lá de Viçosa a partir do registro. Como é só existe aquele juízo, a partir do momento do registro da petição inicial, fixa-se a competência do juiz de Viçosa do Ceará para julgar essa ação até o final. O que é que acontece? Posteriormente, por lei, na maior comarca da Serra Grande, que é Tianguá, o Estado do Ceará modifica a competência criando uma vara privativa da Fazenda Pública. Vara privativa da Fazenda Pública, para concentrar todas as ações que sejam ajuizadas na Serra Grande em face do Estado do Ceará. E aí vem a pergunta: ora, a ação ajuizada por esse rapaz, lá em Viçosa, deverá migrar para Tianguá, porque agora tem uma vara especializada da Fazenda Pública? E a resposta é não. Houve uma modificação do Estado de Direito, uma alteração legislativa, criando essa vara privativa, só que os efeitos são ex nunc, é da instalação frente. As ações já ajuizadas permanecerão onde estão, seguindo a lógica da determinação da competência que nós estamos estudando. E onde é que você vai encontrar isso? Vem aqui comigo, deixa eu tomar aqui uma água. Eu vou colocar aqui, ó, atenção, para a redação, pessoal, da súmula 206 do STJ, que diz exatamente isto, tá? Não há, né, modificação da competência do juízo originário se houver uma instauração de uma vara privativa na região. Então, a instauração de uma vara privativa naquela região não altera a lei, não altera a regra, né, de determinação da competência fixada pelas leis do processo, beleza? Então, nós temos aqui a regra, já estudamos, vamos agora para a exceção, tá? Então, pessoal, partindo aqui para a nossa exceção, né? É como se a gente estivesse continuando o esquema inicial, salvo quando suprimirem o órgão jurisdicional ou modificarem a competência absoluta. Absoluta. Calma que eu vou explicar para vocês. Note, presta atenção aqui, ó. Deixa eu voltar para a gente analisar a regra. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes quaisquer modificações posteriores, no estado de fato ou no estado de direito. Dentro dessa lógica, eu disse para vocês que a modificação do domicílio do réu é uma alteração no estado de fato, não altera a regra de distribuição da competência. Do mesmo jeito, a instauração de vara privativa da Fazenda Pública na região é uma modificação do estado de direito e não altera a regra inicial de determinação da competência. E o que é que altera? Altera isso aqui, ó. Salvo quando suprimirem o órgão jurisdicional ou modificarem a competência absoluta. E aqui, veja, quando houver a primeira situação aqui, pessoal, em cima, ó,
quando houver a primeira situação, né, de supressão do órgão jurisdicional, aí é fácil, é lógico que você vai entender isso. Vamos supor o seguinte, veja, existe uma comarca pequena vizinha a uma comarca grande, tá? Vou dar um exemplo aqui, mas só não houve isso que eu vou citar na realidade, mas é um exemplo. Tem uma comarca grande na região norte, que é Sobral, a maior cidade da região norte, e existe uma comarca ali pequena, perto de Sobral, que é Frecheirinha. Frecheirinha, vamos supor que o Tribunal de Justiça verificou e não viu muito custo-benefício de manter o órgão jurisdicional lá. Então, ele enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para suprimir o órgão jurisdicional de Frecheirinha. Ora, meu povo, se este órgão jurisdicional vai ser suprimido, ou seja, ele vai ser abolido, não existirá mais, óbvio é que as ações que lá estão tramitando deverão se deslocar para outra comarca maior. E, nesse caso, haverá uma exceção à determinação da competência. Lembrando que a determinação da competência significa a determinação do órgão jurisdicional que terá competência para processar e julgar a ação até o seu final. Se as ações terão que sair de lá, há uma exceção a essa regra. Essa é a primeira das exceções. Vou colocar assim, ó. Primeira exceção e a mais fácil de entender. Claro, se o órgão vai sair de lá, não existirá mais órgão jurisdicional. Agora, também haverá uma exceção às regras de determinação da competência, ou seja, a ação sairá do órgão originário e migrará para outro órgão se houver a modificação da competência absoluta. Lembrem, eu vou colocar aqui, que são 3 os critérios de competência absoluta. Então, vamos lá. A competência em razão da pessoa, em razão da pessoa, a competência em razão da matéria e competência em razão da função ou competência funcional. Essas 3 aqui são os critérios de competência absoluta. Esses 3 critérios são os critérios de competência absoluta. E aí, perceba o seguinte, vamos dar um exemplo aqui, que a gente vai analisar posteriormente melhor, mas note, é a presença na demanda da União ou de suas autarquias ou empresas públicas que atrai a competência da Justiça Federal. Vamos supor que tramite uma ação na 5ª Vara Cível da Justiça Estadual, tá? 5ª Vara Cível aqui do Fórum Clóvis Bevilacqua, da Justiça Estadual. Beleza. E aí ingresse nesta demanda uma autarquia federal, por exemplo, o IBAMA, ele ingresse nesta demanda. Ora, meu povo, se o IBAMA ingressou, ele atrai a competência da Justiça Federal. Houve uma alteração em um critério de competência absoluta. Em razão da matéria, ou melhor dizendo, em razão da pessoa, nessa aqui, ó, primeira, nós temos agora a competência da Justiça Federal. O que é que manda o Código de Processo Civil? Esta ação que está tramitando na Justiça Estadual deve sair de lá e migrar para a Justiça Federal. Perceba que há uma exceção à regra da determinação da competência. O mesmo acontecendo em razão da matéria. O exemplo clássico de competência em razão da matéria ocorre com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, tinha competência para processar e julgar qualquer ação que discutisse relação de emprego. Depois da emenda, passou a ter competência para julgar qualquer ação que discutisse relação de trabalho. Ampliou-se a competência da Justiça do Trabalho. Ações que antes ela não tinha competência, passou a ter. Veja, alterou-se via emenda constitucional um critério de competência absoluta. Então, perceba, um exemplo clássico ocorreu com as ações indenizatórias decorrentes do acidente de trabalho. Antes da emenda, eles eram de competência da Justiça Estadual
e aí passaram a ser da competência da Justiça do Trabalho. O que é que o STF fez? Ele determinou que todas essas ações que estivessem na Justiça Estadual deveriam ser transportadas para a Justiça do Trabalho, porque houve uma alteração de uma regra de competência absoluta, em razão da matéria, que é exceção a esta regra que nós estamos estudando, tá? Agora, lembra que eu disse no início que você tinha que saber a regra, a exceção e a exceção da exceção? Pois bem, veja, o que é que o Supremo, neste julgado que eu estou comentando com você, deliberou? Ele diz o seguinte: todavia, uma alteração em um critério de competência absoluta não pode prejudicar um outro critério de competência absoluta, porque todos são determinados por lei de ordem pública com força obrigatória, força cogente. Então, deve-se preservar todos os critérios. Então, cuidado. Inicialmente, preste atenção que, havendo uma modificação em um dos critérios de competência absoluta, a ação sairá do órgão originário e migrará para o novo órgão jurisdicional, a não ser que haja prejuízo a um outro critério de competência absoluta. E, em razão disso, vem aqui, ó, eu vou ter que explicar esta exceção falando sobre uma das dimensões desse critério aqui, ó, o critério em razão da função. Eu vou te adiantar essa informação para eu te explicar aqui a exceção da exceção. Veja, a competência em razão da função, ela é subdividida em duas dimensões. Nós temos a dimensão horizontal, que não nos interessa analisar neste momento. Depois eu analiso com vocês. Quando a gente estiver falando de critérios de fixação de competência, e a dimensão vertical, que nos interessa analisar neste momento, tá? Dimensão vertical. Veja, pessoal, a dimensão vertical diz respeito à competência dos tribunais para julgar os recursos interpostos em face das decisões exaradas pelos órgãos jurisdicionais hierarquicamente a ele vinculados. Então, vou repetir: a dimensão vertical da competência funcional diz respeito à competência dos tribunais para julgar os recursos interpostos pelos órgãos hierarquicamente inferiores àquele tribunal. Portanto, trocando em miúdos, presta atenção: se um juiz de direito profere uma decisão, este recurso interposto em face dessa decisão só pode ser julgado pelo TJ. Nenhum outro tribunal pode julgar. O TJ do Estado do Ceará, que é o TJ a qual aquele juízo está subordinado. Do mesmo modo, se um juiz federal de Fortaleza profere uma decisão, só o TRF da 5ª Região pode apreciar esse recurso. Essa é a regra. Do mesmo modo que um juiz do trabalho aqui de Fortaleza profere uma decisão, só o TRT da 7ª Região pode julgar esse recurso. Então, veja que isso é uma competência também absoluta do tribunal julgar os recursos dos juízos que lhes são hierarquicamente subordinados. E aí chegou o dilema do Supremo. Lembra que eu falei que o Supremo ele determinou que todas as ações indenizatórias saíssem do órgão originário, que era a Justiça Estadual, e migrassem para a Justiça do Trabalho? Só que o Procurador-Geral da República disse: espera aí, mas tem essa exceção. Não pode prejudicar um outro critério de competência absoluta. Foi por isso que o Supremo criou uma nova regra. Ele diz o seguinte: se a ação indenizatória decorrente do acidente do trabalho já tiver sido julgada definitivamente, ou seja, já tiver sido proferida a sentença, ela permanece na Justiça Estadual,
para que o próprio Tribunal de Justiça possa analisar esse recurso. Não pode o TRT analisar um recurso de uma decisão proferida por um juiz estadual. Então, se já foi proferida a sentença, fica lá na justiça estadual. Todavia, aquelas que estiverem pendentes de julgamento devem ser, obviamente, transportadas para a Justiça do Trabalho. Então, criou-se essa regra para explicar e respeitar a competência funcional. Então, note, primeiro, nós temos a regra, momento da distribuição da competência, registro ou distribuição, não importando qualquer alteração posterior, de fato ou de direito, a não ser, aí a exceção, se suprimirem o órgão jurisdicional ou alterarem a competência absoluta. E aí vem a exceção da exceção, desde que esta alteração da competência absoluta não altere uma outra competência absoluta. Beleza? Com isso, agora sim, terminamos o estudo, a análise da perpetuatio jurisdictionis. Na próxima aula, nós já vamos entrar no assunto grande, que é fixação ou critérios de fixação de competência. Força aí nos estudos, vamos juntos, até a posse.